Prezados telespectadores, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Saúde e Companhia. Hoje nós temos duas companhias interessantes aqui. A primeira, eu falo antes, já vem nos acompanhando, é a jornalista Elma, que está aqui no nosso programa para criar uma expectativa melhor para o telespectador. As perguntas que ela faz são mais pertinentes do que a nossa, porque ela sabe do ofício. Mas o prazer é muito grande porque nós temos aqui conosco hoje o Dr. Roberto Lima, uma pessoa muito querida para nós, um profissional que é conhecidíssimo em Rio Preto e que tem uma história toda para contar para nós. Ele é pós-graduando em ortodontia pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, em Chicago. E também ele é mestre e doutor em ortodontia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Dr. Roberto Lima é muito entrosado com a nossa cidade, com os nossos problemas, e eu tenho certeza que vocês terão um grande benefício de poder ouvi-lo aqui em nosso programa hoje. Como vocês sabem, a nossa programação é transmitida pela TV Rio Preto.tv, que você pode sintonizar pela net, pela rede da net, e também em qualquer smartphone, computador, etc., desde que você procure por tvriopreto.tv. Muito fácil. Então aqui estamos nós. Passo a palavra para nossa jornalista, a jornalista Elma, para que ela então faça alguma pergunta importante para o Dr. Roberto Lima. Tá certo. Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente com vocês nessa colaboração que a gente está fazendo aqui junto com o Dr. Braille. É sempre uma alegria. Dr. Braille, eu vou até terminar de fazer a apresentação aqui do Dr. Roberto, porque o Dr. Roberto também é uma pessoa que eu tenho muito carinho, que eu estou há muitos anos também junto com ele, a gente tem feito também uma parceria muito boa. Então eu vou só terminar eu vou completar aqui a apresentação do Dr. Roberto. Ele também é diplomado pelo Board Americano de Ortodontia. Ele é presidente fundador do Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial. E recentemente, agora na última semana, ele presidiu e foi presidente, né, da Engel Society, a sociedade americana que se chama Engel Society of Orthodontics. É isso, doutor? É assim que fala? Ortodontes. Então, com vocês, o Dr. Roberto Lima, feitas as apresentações, e eu vou fazer também a nossa primeira pergunta aqui para ele hoje. Qual que é a importância da Engel Society e qual a sua importância principalmente para o desenvolvimento da especialidade, doutor? Antes do Dr. Roberto, eu vou dizer para vocês que o Dr. Roberto foi presidente da Engel Society, o que é um orgulho para Rio Preto. Eu vivo insistindo aqui que Rio Preto é um ponto importante no contexto das nações no mundo inteiro. E está aqui o Dr. Roberto conosco, que acabou de chegar dos Estados Unidos, e ele vai contar para nós um pouco a respeito da Engel Society of Orthodontics, e isso nos deixa muito felizes, porque toda semana a gente traz aqui alguém que mostra a potência do interior do estado de São Paulo. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso aí, das minhas impressões a respeito do interior do estado de São Paulo. É onde nós estamos, né, Roberto? Então, com vocês, o Dr. Roberto Lima, professor Dr. Roberto Lima, para explicar para a gente todo esse cabedal de conhecimentos que ele tem a respeito da Engel Society e também falar para nós do grande problema da ortodontia, que foi o Brasil é um país quase pioneiro nisso, né, Roberto? Gostaria de agradecer o convite, Dr. Braille. Muito obrigado, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Dr. Braille sabe que eu sou seu fã já desde quando eu vim para Rio Preto. Não sei se o senhor lembra disso. Oxa, lembro sim. Eu fui lá no IMC, que eu ouvi falar que o senhor fazia fotografias maravilhosas.
E eu estive lá, fiquei muito impressionado com a sua receptividade, com sua generosidade em compartilhar o conhecimento. E desde então eu sempre fui seu fã e acompanho tudo que o senhor faz aqui. É um orgulho para a nossa cidade. Com relação à sociedade que eu presido, ela na realidade é uma das mais importantes que nós temos na especialidade, por conta de seu fundador, o que dá o nome para a sociedade, que é o Dr. Engo. Ele é considerado o pai da ortodontia. Ele praticamente desenvolveu quase tudo que nós temos ainda até hoje. Final do século XIX e a partir em 1900 ele fundou a Escola de Ortodontia Engo. E em 1922... Roberto, uma curiosidade, ele se chamava Engel mesmo? Chamava Edward Engel. É mesmo? Exato. Então o nome já era próprio, né? O nome era próprio, e ele deu o nome para a sociedade. Não, só para o telespectador, a surpresa nossa é que Engel é ângulo mesmo. Exato, mas com certeza, ângulos são coisas importantes na ortodontia. Com certeza, com certeza. Você veja que às vezes o nome... Exato, chama, né? Exato. Chama. Então vamos lá. E ele que desenvolveu, praticamente ele introduziu o primeiro curso de especialização em ortodontia e através dele que a ortodontia foi reconhecida como especialidade. E ele tem a classificação de Engel, que até hoje é usada por todos os profissionais da área. Em 1929 foi fundada essa sociedade, Engel. E é uma sociedade que não é uma sociedade que você é membro e pronto, é uma sociedade que estimula o desenvolvimento. E ele é um misto de clínica com a ciência, com a parte científica. Tanto é que para você se ingressar na sociedade, você tem que leva uns 5, 6 anos mais ou menos, tem que apresentar casos de uma forma prospectiva. Você não é levar caso tratado, você tem que levar casos antes de iniciar o tratamento e levar o progresso e o desenvolvimento através de registros anuais, e você é avaliado por esse tempo todo. Você tem que terminar seus casos e no final você tem que apresentar uma pesquisa científica, o que eles chamam de major paper, que tem que ter estatística, não pode ser um relato de caso, nada disso. Então você preenchendo os requisitos, você entra na sociedade. E é interessante que você entrando na sociedade, não acaba aí, você ganha 3 pontos. Todo ano você só indo nas reuniões, você perde 1 ponto. Você tem que ir e tem que contribuir de alguma forma, com algum trabalho, com apresentação, alguma coisa, e você vai mantendo esse sistema de pontuação. Portanto, é extremamente estimulante e eu me sinto muito honrado de ser o primeiro presidente fora dos Estados Unidos. Desde 1929 só teve americano que presidiu a sociedade. Coisa linda, né? E eu não fui eleito, porque o sistema de presidência, eles não elegem. Quer dizer, eu fui eleito na parte que tem uma comissão, que é a comissão de admissão, que é onde trata da parte clínica. E eu fui eleito presidente dessa comissão. E quando você é eleito, isso já foi também o primeiro estrangeiro a presidir. E quando você ocupa essa posição, automaticamente você vai subindo até a presidência. E o que aconteceu? É um processo, né? É um processo, não é uma eleição. Interessante. Não é uma eleição. Aliás, como toda sociedade, o board americano também é dessa forma. Né? Quer dizer, eles vão subindo até chegar na posição. Excelente. Agora a gente já podia chamar a próxima pergunta depois do intervalo, né, doutor? Vamos lá, então? Eu acho que antes disso nós temos um pequeno tempo. Só para falar a respeito do interior do estado de São Paulo. Olha, pela primeira vez o interior do estado de São Paulo tem mais população do que a região metropolitana de São Paulo. Pela primeira vez. Isso nunca tinha acontecido. Hoje o interior é maior do que a própria capital e seus arredores. A capital tem em torno de 10 a 11 milhões de habitantes, mas o conjunto todo vai em torno de 18 a 20 milhões, mas o interior tem mais população. E tem uma novidade melhor nisso aí. O interior também, hoje, tem mais poder econômico, todo o interior junto tem mais poder econômico do que a capital. Eu acho que isso modifica um pouco as coisas, porque nós somos pioneiros, né, Roberto? Eu vim para cá há mais ou menos 50 anos, você veio há uns 40. Então, Rio Preto era muito pequeno naquela época. Mas 60 e poucos mil habitantes na época. Quando eu cheguei tinha 85 mil habitantes. E tinha 80 médicos.
Você imagina agora, tem profusão de médicos e dentistas, nem se diga, não é verdade? Mesmo na ortodontia, acho que tem bastante gente. E com isso, então, para dizer para vocês da importância e da visão que algumas pessoas têm. É lógico que somos dois aqui que acreditaram nessa região, acreditaram em Rio Preto, e nós temos muita satisfação de poder apresentar para vocês o Dr. Roberto Lima, que presidiu então essa Angle Society, e é uma coisa muito, muito importante, porque não é fácil nos Estados Unidos. É lógico que tem uma formação grande lá na América do Norte, mas isto não prescinde que a pessoa tem que ser realmente um cientista, coisa que o Dr. Roberto sempre foi. A nosso primeiro contato foi por fotografia, mas que a fotografia é fundamental para ele e para nós também. E veja, Roberto, como as coisas evoluíram, porque na área da cirurgia cardíaca e da cardiologia, a fotografia acabou virando ressonância magnética, acabou virando a ecocardiografia, etc. No fim, eles não deixam de ser um derivado da fotografia mesmo, né? Então, é por aí. E foi na época do 35mm, né? Foi na época do 35mm. Tinha a máquina nossa. Fazia, duplicava o slide, depois fazia codalite, sanduíche, codalite, com celofane para colocar o fundo, aquele processo todo. Tudo assim. E aquele processo foi desenvolvido pelo senhor na época. Foram coisas que a gente teve que criar porque nós estávamos no interior. Mas a gente era melhor que a capital. Bom, esse bloco está terminando. Você não saia daí, telespectador, que nós voltamos já já. Você vai ver. Viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Aproveite condições especiais e faça seu plano Uniflex com descontos para a família. Aonde você for, vá com a Unimed Rio Preto. Prezados telespectadores, estamos voltando com o nosso programa Saúde e Companhia, e nós temos algumas coisas interessantes aqui que eu conversava com o Dr. Roberto Lima no nosso intervalo. Rio Preto foi pioneiro na parte de ortodontia, mesmo porque nós tivemos aqui o Dr. Roberto Lima, que veio especializado dos Estados Unidos e não só se dedicou à sua clínica, como ensinou todos os profissionais a respeito dessa nova especialidade que deixou todo mundo com os dentes arrumados. Mas nós temos mais uma particularidade. Um riopretense, o Tufi, grande amigo nosso, ele fundou aqui em Rio Preto uma fábrica de fazer os brackets. São aqueles grampos que se colocam nos dentes para poder arrumá-los. E essa fábrica, ao longo do tempo, há uns 10 anos atrás, foi comprada pela 3M, que é uma das maiores companhias internacionais, multinacional do mundo. E é bom que vocês saibam que a produção da 3M, aqui de Rio Preto, é exportada para os Estados Unidos. E o Dr. Roberto me dizia agora que a gente vai lá nos Estados Unidos, vai comprar os brackets e compra bracket feito em Rio Preto. Então vocês estão vendo que eu tenho toda a razão em dizer para vocês que o interior é muito importante e que Rio Preto, então, é super importante. Depois eu conto mais uma historinha a esse respeito. Mas vamos aproveitar o Dr. Roberto aqui e ele que nos fale mais a respeito da ortodontia, em relação à parte ortopédica, à parte estética e tudo que tem de novo, né? Eu sei que existe muita novidade. Agora, todos os artistas a gente vê, eles estão com os dentes super perfeitos, etc. E na realidade, o sorriso passou a ser algo muito importante na carreira de uma pessoa, né? Então, nós temos um especialista aqui para nos explicar tudo isso. Então, um dos grandes avanços da ortodontia foi que nos anos 70, até os anos 70, acreditava-se que era possível apenas movimentar dente e os tecidos ao redor dos dentes.
E depois disso, houve um profissional, por sinal foi um professor meu da Universidade de Illinois, que introduziu um tipo de aparelho que conseguia movimentar os ossos também, não só os dentes. E isso possibilitou um leque enorme de possibilidades, evitando em muitos casos o paciente ter que ser submetido à cirurgia ortognática. Então esse foi um dos grandes avanços que nós tivemos. E mais recentemente teve vários avanços com relação à parte tecnológica, e hoje a gente entende muito mais o que acontece com o sorriso a longo prazo. Hoje, quando a gente trata uma criança aos 10, 11 anos, a gente já faz uma visualização de como é que vai ser o sorriso dessa criança quando ela envelhecer. Então a gente já faz um planejamento para que essa criança tenha uma exposição de incisivos, que ela mostre bastante os incisivos nessa idade, porque a gente sabe que com o envelhecimento o lábio superior vai abaixando e vai mostrando menos. Então isso só foi possível com a tecnologia, com videografia digital, e essas pesquisas nos possibilitaram também uma outra dimensão uma outra visão com relação à especialidade. Sabe que eu tenho sempre uma dúvida, Roberto, a respeito. É lógico, se você pega uma criança, né, a criança está em formação ainda, então tudo bem, o que você vai planejar, você vai conseguir realmente removimentar a arcada dentária e a parte óssea também, seja da maxila, seja da mandíbula. Mas eu vejo agora muitos adultos com aparelho. Como é que se explica isso? Então, hoje... Como isso é possível? Né? O apelo estético é muito grande hoje na sociedade moderna. Não há a diferença entre adulto e uma criança é que com adulto a gente não tem praticamente crescimento. Então, é apenas movimentação dentária ou cirurgia ortognática se a discrepância for esquelética, for muito grande. Mas a gente tem muito recurso hoje, principalmente com relação a aparelhos estéticos e aparelhos bem discretos para adulto. Então essa é uma outra dúvida. Eu li isso aí há um tempo atrás, não sei agora se isso é realidade, etc., que talvez, do que eu percebo, parece que sim. Existem agora desses brackets que são mais ou menos invisíveis, né, que dá para pôr por dentro, etc. Mas a criançada quer que ponha por fora, é verdade isso aí? É verdade. Ficou na moda. Exato. A criançada ainda aceita bem. Os mais adultos que faz questão mais de um aparelho mais discreto, mais estético. Mas existe possibilidade. Existe aparelho por dentro, existe um outro tipo de aparelho que são alinhadores, que são uma sequência de alinhadores, que isso é feito por computador. Na realidade é feito nos Estados Unidos. Tem que mandar para lá, eles mandam um kit que vai trocando e reposicionando os dentes gradativamente, mas é bem estético também, é uma outra possibilidade que a gente tem de tratamento. O senhor falou, Dr. Roberto, sobre a questão da estética, né, da estética do sorriso hoje, né? Então, só para a gente ir terminando já esse bloco também, o senhor comentasse um pouquinho sobre qual que é a diferença entre corrigir, que era antigamente, né, corrigir os dentes apinhados ou uma mordida torta, sei lá como é que a gente fala isso, e hoje a estética do sorriso. Que hoje o paciente não procura mais correção só, ele quer um sorriso bonito, um rosto bonito, né? Como eu disse, o apelo estético hoje é muito grande, mas o objetivo nosso de tratamento são dois, função e estética. Então a gente combinando essas duas coisas, função estética e obviamente procurando uma estabilidade do resultado final, que isso é extremamente importante. Porque se o tratamento for mal planejado e mal realizado, existe recidiva em muitos casos e isso é indesejável. Então quer dizer que é uma arte. É uma arte, por isso que é muito importante. Está bem planejado, colocar os dentes bem posicionados dentro das bases maxilares, pode colocar muito para frente, muito para trás, não existe uma grande possibilidade de recidivar, ou seja, voltar outra vez à posição original. Isso esse nosso tempo está terminando, a gente volta já com o terceiro bloco, mas eu deixo uma pergunta aqui no ar. É possível que um profissional mal orientado ele possa prejudicar um paciente colocando os aparelhos, etc. Nós sabemos que existe um grande problema com a articulação temporomandibular, que dá sintomas muito difíceis de serem tratados. Então o Dr. Roberto vai falar sobre isso para nós agora, acho que interessa muito para você, telespectador. Até já.
viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Aproveite condições especiais e faça seu plano Uniflex com descontos para a família. Aonde você for, vá com a Unimed Rio Preto. Bem, nós estamos agora entrando no terceiro e último bloco desta semana, mas não se esqueça, todas as terças-feiras nós estamos aqui, o nosso programa é repetido durante toda a semana, sempre às 19 horas até às 19h30. Não percam, vocês terão sempre muito boas informações. Bom, ficou a pergunta no ar aí para o Dr. Roberto, afinal de contas, o nome do médico em grego é iatros, né? Mas iatrogenia veio daí, né? Então, às vezes, o tratamento é pior do que a doença. Como é que a gente vê isso aí? Então, o mau tratamento, às vezes, é melhor, é muito pior do que nenhum tratamento, porque a maloclusão, na realidade, não é doença. A pessoa pode conviver com a maloclusão, ou seja, com o dente fora de posição, e não ter nenhuma doença, nenhuma patologia. Agora, uma oclusão traumatogênica provocada por um mau tratamento pode provocar disfunção temporomandibular, pode provocar doença periodontal, uma série de transtornos que pode prejudicar realmente a saúde do paciente. Então, é extremamente importante que o tratamento seja bem realizado, seja bem planejado, bem conduzido e bem finalizado. Isso é extremamente importante. Qual foi o auxílio dessas novas tecnologias? Quer dizer, lógico, o computador foi uma coisa que entrou em todas as áreas aqui. Essas câmaras todas cada uma delas é um computador. Nós estamos aqui em High Definition, todas essas câmeras são High Definition, na realidade elas não têm nada a não ser um CCD e o resto é processo. Mas eu sei que na odontologia a tomografia tornou-se realmente um ponto muito importante, porque é possível a gente ver nas minúcias e fazer o planejamento adequado e depois ver o resultado, que é mais importante também do ponto de vista de conhecimento. Exato. O que você acha disso, Roberto? Eu acho um avanço fantástico e que abriu também novos campos e a gente pode fazer os procedimentos com mais precisão e com mais segurança. Quanto você daria, assim, o quanto representou? Para nós, na parte da aorta, representou tudo. A gente fazia cirurgia da aorta sem saber sabia anatomia, mas aquela anatomia não é a anatomia que a gente ia ver lá no doente, que estava vivo, né? E que tinha que sair vivo da mesa. E, num livro, o professor Debeck, que é uma pessoa, foi fundador de toda a parte de cirurgia vascular, cardíaca, né? Ele falava, olha, cuidado, o livro não sangra. Né? Verdade. Então, é perigoso. Agora, eu acho assim, então para nós, eu diria que foi 100%. A gente poder ter a ecocardiografia, ultrassom da aorta, e a possibilidade de ver a aorta em 3 dimensões, etc., foi uma coisa, assim, 100%. Quanto você julga, Roberto, que você melhorou a tua vida, a tua possibilidade de você fazer mais para o doente com o avanço da tecnologia? Na realidade, isso não é usado como rotina, mas para certos casos também realmente foi 100%, porque tem casos, principalmente com posições muito difíceis de certos dentes, a gente só tem condição de visualizar exatamente a posição com uma tomografia, para poder movimentar com segurança, saber onde está a relação do dente impactado com a raiz do próximo, para movimentar sem prejudicar. Então, realmente foi um auxílio fantástico que a gente conseguiu com essa nova tecnologia. Então, você me disse agora que no congresso que você presidiu, a conferencista que abriu o congresso é uma brasileira que está na Arbor. Está em Ann Arbor, é professora lá. Ela era de São Paulo, da USP de São Paulo. Ela acabou mudando para os Estados Unidos, a doutora Lúcia Sevidanes. E ela deu uma aula belíssima sobre tomografia computadorizada. Então, vocês vejam então como que as coisas foram se juntando.
Eu digo assim, o pessoal fala, não, isso é um grande progresso, porque a tecnologia, etc. Mas eu quero só chamar a atenção do nosso telespectador para um fato. Deus tem permitido que isso aconteça. Eles ficam falando, não, isso aqui aconteceu porque a tecnologia evoluiu. Não, nós temos que entender um pouco melhor. Deus está permitindo que a gente tenha avanços fantásticos, impossíveis de ser pensados há algum tempo atrás. Então, para aqueles que têm fé, eu não estou falando de religião, estou falando apenas de espiritualidade, acreditem nisso. Quer dizer, estas gerações têm sido extremamente beneficiadas. Pena que ainda existam guerras, né? Pena. Isso é a parte distonante nesse sistema todo, porque na realidade não precisaria ter mais fome no mundo, nós não precisaríamos ter doenças como essa que está agora surgindo aí, a Zika, fazendo desastres. A gente poderia ter muito mais medicina preventiva, etc. Mas estamos evoluindo, sem dúvida nenhuma. Me diga uma coisa, doutor Roberto, é lógico que a ortodontia busca um sorriso perfeito, etc. Mas às vezes os dentes não têm uma conformação muito boa. É possível arrumar isso aí? Eu vejo falar de lentes, né? A gente confunde com lente de pôr no olho, né? Como é que é isso aí? Eu sei que não é a sua especialidade, mas eu acho que a nossa função aqui é informar o nosso telespectador e às vezes abrir oportunidade para ele. Claro, daí já entra na parte de um tratamento multidisciplinar, que faz a parte da ortodontia, mas se o dente tem problema de forma ou tem algum outro tipo de problema, essa odontologia estética, que inclusive usa dessa lente de contato, tem produzido resultados fantásticos para promover uma estética muito agradável e muito especial para os pacientes também. Então a gente trabalha em equipe, quer dizer, posiciona o dente agora com relação à forma, desgaste, cor, tipo né? Exatamente. Não adianta ter um dente todo arrumadinho. Não adianta tudo alinhado e também o dente, sabe, com a forma, sabe, já o desgaste, algum outro tipo de coisa. Então a gente faz um tratamento multidisciplinar, vamos dizer assim. Doutor Roberto, mais uma última pergunta. É uma última pergunta, porque infelizmente, se você vê o programa, o tempo na televisão, acho que não sei, é muito rápido. Não, doutor Braille, é que a clínica do doutor Roberto aqui, ele está aqui, nós comentamos já há 40 anos, né? Ele é de Catanduva, veio para Rio Preto e tal. E eu acompanho lá, eu vejo o trabalho dele, ele já cuidou da mãe, já cuidou do filho e agora está cuidando do neto. Como que é isso? Deve ser muito interessante, muito prazeroso. Acho que isso pode ser uma mensagem final muito boa aqui para o nosso telespectador. Isso é o que todos nós desejamos, né? Profissionais. Isso é extremamente gratificante. E eu tenho por hábito no consultório, doutor Braille, de acompanhar meus pacientes a longo prazo. Porque, como eu falei para o senhor, o aspecto final do tratamento a longo prazo é a garantia do sucesso do tratamento. Então, enquanto o paciente volta, eu continuo vendo, eu fotografo e continuo e vejo o que está acontecendo com os pacientes. Então, eu tenho registro desses pacientes. Eu tenho registro desde o meu primeiro paciente. Beleza. Está lá guardado. Eu precisei construir até um anexo no consultório, porque eu não tinha problema de espaço, mas só para acomodar, porque modelo ocupa muito espaço, modelo de gesso, né? Dúvida. Então, eu Mas acho você que tem os modelos de gesso? Tenho tudo. Eu tenho modelo, radiografia, fotografia de todos. Então, é um material riquíssimo, não só para a gente aprender e ver o que acontece durante longo prazo, com o tratamento, como também um material riquíssimo para pesquisa. Então fica uma pergunta, os programas vão acabando, mas ficam as perguntas. Você tem ensinado isso para os desejos? Eu tenho participado muito de congressos e... Você não pensa em fazer uma residência? Eu até hoje não tive, doutor Braille. Então, quem sabe eu ponho esse veneno em você. Eu sempre fui assim, vamos tentar difundir o conhecimento, que é uma coisa importante. E tem uma frase que eu criei, já até fixou essa frase, é muito fácil aprender se alguém se dispõe a ensinar. Então, Roberto, eu acho que aqui para terminar o programa, agradecer a tua presença aqui e dizer o seguinte: você tem um cabedal enorme para ensinar. Nós temos muitas faculdades de medicina, muitas faculdades de odontologia, nós temos que subir o nível desse pessoal. Não tem importância. Se o indivíduo às vezes não está super bem formado, mas ele pode ser reformado.
Eu acredito muito nisso, a Elma também acredita, nós trabalhamos muitos anos nisso, e quem sabe eu ponho essa dúvida para você, e você vai pensando de noite a respeito disso. Bom, só para terminar, as suas despedidas aqui, a Elma não vai se despedir, que ela vai estar aqui com a gente sempre. Prazer muito grande estar aqui no teu programa, principalmente pela admiração muito grande que eu tenho pelo senhor. Muito obrigado mesmo. Então, até a próxima semana.